seria até... efêmero. Efêmero, e depois eu acho que seria lamentável, que ameace as vocações embaladas pela beleza, pelo esplendor, pela riqueza, seria horrível, né? Então, por isso, pode haver, mas aí os formadores devem ter cuidado se as vocações estão caminhando nesse sentido, né? O senhor vê alguma necessidade de mudança? Por exemplo, é tido e havido que o catolicismo no Brasil tem diminuído cada vez mais, chegou a 60% agora, né? Isso é o catolicismo que está perdendo ou as demais igrejas que estão ganhando, na sua opinião? Eu vejo que é um grande problema para a Igreja Católica, realmente é. Está perdendo mesmo, muito. Mas eu vejo, por outro lado, o desafio que isto apresenta para nós, que temos a missão de formar aqueles que devem ter convicção cristã. Se a nossa pregação é vazia, se a nossa maneira de falar é superficial, olha, pouco a pouco fica a religiosidade a exemplo da superficialidade. Ou então fica o subjetivismo. Eu acredito em que eu quero, esse é o subjetivismo. Então, a religiosidade pode ser tão superficial que um aventureiro que se apresente e fale bonito pode atrair, de fato. E a igreja está perdendo muito porque, quem sabe, as nossas pregações estão fracas, estão vazias muitas vezes. E depois o nosso zelo apostólico, às vezes nas paróquias, vai fazendo e cumprindo. E a capacitação do clero, Dom Zico, o senhor não tem notado algo? A capacidade que um antigo padre recebia, a formação que ele recebia e os dos atuais padres? Não, há aqueles que aproveitam bastante, por exemplo, eu julgo pelos padres novos que temos. Há uns padres novos... Que sabem assimilar e outros nem tanto, seria isso? É isso. Então depende. E no meu tempo também de seminarista, claro que havia tudo marcadinho, a gente tinha que decorar, tá? Decorar. Mas a gente via também muita superficialidade. Ficava no decoreba só e ia daí. Dom Zico, nós estamos passando por uma quaresma diferente em função dessa questão do Papa. Teremos uma Semana Santa, sem sombra de dúvida, bastante diferente, com grandes novidades, né? Uhum. E qual é a sua expectativa para essa Semana Santa? Eu olho a Semana Santa como um momento forte da espiritualidade da igreja toda. E olho, então, a igreja, a diocese em que estou. Eu noto, então, aí é uma palavra de muito reconhecimento do arcebispo que está olhando e acompanhando, está nas paróquias e as paróquias. Então, eu vejo um trabalho grande de fazer a Semana Santa dotar de mais valor, e pode fazer muito bem. E uma participação grande. Depende muito das paróquias também, como organizam a Semana Santa. Tem havido retiro, tem havido nas paróquias, tem havido então, a pregação quaresmal em vários lugares. O Dom Alberto está falando e escrevendo, aliás, muito bem. Ele escreve, né, no jornal, está se espalhando cada vez mais. E eu tenho para mim que a Semana Santa não vai ter algo de extraordinário, não. Vai ser aquela celebração da Quinta-feira Santa, do Domingo de Ramos, é festa ali, mas a Quinta-feira Santa, como sempre, na renovação dos padres, e acho bonito aqui em Belém o número de padres que estão participando das coisas já. É um número bastante grande, graças a Deus, né? E depois, Sexta-feira Santa, vai ser nas paróquias, não vai mudar muito, é nas paróquias, o que há, né? E depois a Vigília Pascal, mesma coisa, e o resto é o tempo pascal. Eu tenho para mim que não vai ser novidade. É a Semana Santa, como sempre, dependendo muito do valor espiritual, valor pastoral, valor apostólico de cada... Sim, e de uma nova mensagem de um novo Papa. Isso pode reacender todo... Isso pode acender, embora sendo eleito agora assim, não sei se ele vai se pronunciar logo muita coisa, né? O João Paulo II, ele logo no começo pronunciou de tal maneira que a palavra dele teve força. E Bento XVI também, até falaram que foi um discurso, o sermão dele
no começo do conclave, na morte de João Paulo II, a palavra dele sobre o relativismo, etc. e tal, na igreja, ia falar assim, foi um discurso de candidato para ser Papa. Dom Zico, muito obrigado por mais essa entrevista. Vamos torcer para que tudo ocorra o quanto antes. Segundo os comentaristas, até quinta-feira nós teremos um novo Papa. Se Deus quiser, eu tenho essa impressão que teremos. Muito obrigado. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima terça, no mesmo horário. Tchau.